saudações em seu coração maravilhoso. Você porventura já sentiu aquela queimação a urinar, aquele desconforto, né? Que na verdade é um verdadeiro sofrimento, né? Eu já me deparei com várias pessoas reclamando, né, da tal infecção urinária, também conhecida como cistite, que no fundo é uma inflamação no canal urinário, principalmente na bexiga, né? Mas os uréteres também são todos afetados, né, por esse desconforto. E todo ato de urinar é um verdadeiro tormento, né, um sofrimento, né, porque é um ardor muito grande. É claro que existem vários fatores, né, várias formas de analisar, de ver o que é isso, quais são as causas e como tratar e como lidar com isso, né? E eu vejo muito também, sim, outro sintoma também clássico é a frequência urinária, que aumenta muito, o que de fato se torna ainda mais doloroso. Você tem vontade de fazer xixi, mas fazer xixi é um verdadeiro tormento, né? O que é que pode estar por trás disso, né? O que a gente pode aprender? Será que existe algum aprendizado, né, por trás disso? Será que isso o seu corpo está dizendo alguma coisa? E por que o corpo tem essas reações? Olha, eu particularmente moro aqui em Brasília, e aqui é um lugar muito seco. Aqui o índice é muito grande. Claro que existe o fator climático, isso é algo realmente importante. As pessoas bebem pouca água, sobretudo num lugar seco como Brasília, né? Isso é um fator. A questão de higiene também, é claro que a questão de higiene é fundamental, é importante. Agora, por que acontece isso? Será que o problema é externo ou é uma questão interna? Eu poderia dizer que são os dois. E olha, do ponto de vista, sobretudo, da linguagem corporal, né, da somatopatologia, né, a gente poderia dizer que tem ali questões psíquicas profundas, né, que podem estar desencadeando isso, que são, digamos, a raiz, né, dessas informações, porque hoje uma das coisas que a gente tem enxergado, e boa parte da medicina, né, da ciência está vendo que a realidade em si, por ela ser informacional, as desarmonias, elas são informações confusas, embaralhadas, informações que não estão chegando corretamente no corpo. Há uma descompensação entre aquilo que é passado, né, aquilo que você vive, né, aquilo que você que o seu corpo vive, e aquilo que a sua mente, os seus pensamentos desencadeiam no dia a dia. Então é importante que essas linguagens estejam alinhadas. Se elas não estiverem alinhadas, é muito provável que haverão desarmonia. E sobretudo no que tange aqui, o tema hoje é a bexiga, sobretudo a bexiga. O que representa, o que simbolicamente pode representar a bexiga? A bexiga é um órgão que armazena, né? Inclusive para a medicina tradicional chinesa, ela é considerada um órgão yang, pois ela está associada o que é yang? Yang, para você que porventura não conhece, é tudo aquilo que é muito rápido, que é muito veloz, que é vazio, né? Que é quente, é ágil, né? E tudo que é yin, né, do ponto de vista da medicina chinesa, né, e do taoísmo, é tudo que é denso, que é lento, que é escuro, né? Ou seja, que é frio. E, por exemplo, no nosso corpo nós temos o organismo funciona com equilíbrio dos órgãos quentes com os órgãos frios, podemos dizer, os órgãos ocos e os órgãos cheios. A bexiga é um órgão oco, né? Então ela armazena a urina. Agora, o que está por trás dela? O que existe nela? Qual o sentido, qual o significado que a gente poderia dizer, né, num sentido mais profundo, mais psíquico, né, mais anímico? Poderíamos dizer que ela é um órgão de pressão. Eu, quando era criança, eu tinha uma cachorrinha muito fofa. Inclusive essa cachorra era muito engraçada, que ela chegou lá em casa. Meu pai era professor de violão, e aí o que acontece? Ele era músico, também ele era vendedor, né, representante, essas coisas de livros, negócio, ele trabalhava com esse negócio. E aí o que acontece? Na época ele também era músico, tocava, né, enfim, ele dava aula de violão. E aí teve um aluno dele que não tinha como pagar, né, essa aula. Ele estava sem dinheiro, aí ele disse: olha, eu vou te dar uma cachorra. Ele deu uma cachorrinha,
Na época, a gente batizou. Ah, sim, a cachorra já veio com o nome da cachorra era Xuxa. Na época, a Xuxa não era nem famosa. A gente conhecia a Xuxa assim porque tinha ouvido falar na namorada do Pelé, né? E aí, quando essa cachorrinha chegou, eu tava, inclusive, com cachumba. E, nossa, o jeito que eu sou louco pro cachorro, né? Cachorro e gato, né? Eu sou gateiro, sou cachorreiro. E aí, o que acontece? Eu fiquei louco pra ficar bom logo, eu não podia, tinha que me comportar, porque senão, inclusive, tinha uma história, né? E é fato mesmo que se não cuidar, há um deslocamento, né, da cachumba, ela pode descer mesmo para os órgãos genitais, né? Enfim, então tinha todo um terror, né, com relação a isso. Os riscos eram, né, iminentes, bem perigosos, né? E aí eu não podia, porque havia essa coisa da garganta com a bexiga, né? Ou seja, com os meus órgãos genitais, os meus testículos, né? Então esse medo, né? Porque se eu fosse brincar com a cachorra, eu poderia ter esse problema. E aí o que acontece? Essa cachorra, quando chegou em casa, ela era muito linda, muito fofa, e toda vez que ela tinha um medo, ela fazia xixi. Ou quando ela tinha uma alegria muito grande, ou seja, quando havia uma pressão, era impressionante. Onde quer que ela chegasse, meu pai viajava, quando eles chegavam, essa cachorra, ela fazia xixi, ela não aguentava de tanta emoção, né? E a gente vê que as pessoas, quando estão num estado de medo muito grande, num estado de muita tensão, as pessoas se urinam, né? Tem até aquela expressão, mijou nas calças, né? Ou seja, então é um órgão de sustentação, de pressão, e inclusive está associado ao medo, inclusive do ponto de vista da medicina chinesa, né, a desarmonia que afeta a bexiga é o medo, né, a emoção que desafeta a bexiga, né? Então, por que será que a pessoa ela pode estar vivendo, né, um processo de uma infecção urinária, né? Porque é claro que a gente não vai ignorar aquilo realmente, né, a coisa né, da infecção mesmo, né, do ponto de vista do ponto de vista fisiológico, nosológico, é óbvio que existe. Eu acho que não está nada errado, a medicina não está errada em defender isso. Agora, o que acontece? Isso é apenas uma causa externa, é um fator externo desencadeado por um fator interno, e é esse interno que eu quero atentar, e julgo eu ser a raiz do problema. Porque o problema é, como se diz no ditado, as doenças se instalam, não é por conta é o terreno que está ali, não é o corpo em si, mas o terreno, não são as bactérias somente. Não é somente esse fator externo. É muito fácil a gente terceirizar, porque a gente quer se livrar logo de um sintoma, e a gente terceiriza para um fator externo, para não assumir a nossa responsabilidade. Então vamos lá tomar um remédio, resolver isso de uma forma física, mas se não for na raiz, é igual a água. A água, se porventura, se você enche, por exemplo, encher essa sala de água aqui, ela vai procurar um lugar mais fácil. E se você veda, ela vai arrumar alguma forma de sustentação, de sair por alguma brecha. Então a emoção é a mesma coisa, não é à toa que as emoções estão associadas a água, porque a água é justamente, ela tem essa maleabilidade e ao mesmo tempo uma força estrondosa, e é a razão de ser da vida, né? Então, o que é que está por trás disso? Olha, existe certamente um conflito. Tudo que tiver de infecção no seu corpo, vá atrás que deve ter um conflito. Deve ter, olha, é bom você avaliar. E o que acontece? E esse conflito, ele é oriundo de quê? De raiva. Muitas vezes uma raiva que você não está conseguindo colocar para fora, e que desencadeia também, concomitantemente, o medo, né? Então é importante que você avalie como é que está a sua vida, né, na sua estrutura geral, como é que ela está funcionando, né? O que está por trás? Será que você está realmente segurando? Será que você está tendo muitas pressões, né? Será que você está sendo pressionado, né, para um desempenho, para uma coisa, para uma tarefa da sua vida que você não está dando conta e você está com medo, né? E ao mesmo tempo existe uma raiva, né, uma raiva ligada inclusive ao quê? À sexualidade, porque se existe ali uma dor nessa região, é que está dizendo que, né, que você tem algo ali naquela região que não está, que pode ser inclusive, né, uma raiva. E aí vem uma coisa muito interessante, porque
A bexiga, inclusive, ela tem uma forma parecida também com as glândulas lacrimais. Então, muitas vezes, como aumenta o fluxo urinário, é importante responder: será que você está conseguindo chorar? Será que você tem facilidade de chorar? Ou seja, de expressar suas emoções através do choro, né? É claro que a gente sabe que há uma tendência, não que seja uma coisa absoluta, porque tanto os homens têm infecção urinária quanto as mulheres, mas a tendência é maior nas mulheres. Mas muitas vezes pode-se perguntar se porventura seria uma forma de chorar por baixo, levando inclusive essa informação que é muito lá de cima, muito da cabeça para baixo. A gente vive numa sociedade, num tipo de vida muito pautado, da cintura para cima, e talvez o corpo esteja chamando para olhar lá para cima, ou lá para baixo. E ao olhar para baixo é como se ele visse ali, né, é como se chamasse a atenção para que você pare e evite as causas externas que te levaram para aquele fator. Porque o corpo, ele não mente, o corpo está sempre na verdade. E essa verdade, ela muitas vezes se manifesta numa linguagem muito sutil, que é essa linguagem corporal, né? Que é essa linguagem do corpo, né? Então, ou seja, e essa linguagem, ela vem através de quê? Dos sintomas, ela se expressa através dos sintomas. Ela não vai utilizar os mesmos mecanismos que a gente está usando, são as palavras. Ela vai usar o quê? O sintoma para você sentir, então vai direto, né? Então é importante que a gente possa ficar atento ao que o corpo está dizendo. E aí, tem várias formas de você pode estar me perguntando: sim, gente, eu sei disso, o que é que eu faço? O que é que eu posso fazer para ter uma remissão disso, né? Sim, uma outra coisa que é importante também é aferir, porque você sabe que a urina tem a ver com o território. Você reparou que, inclusive, cachorro faz xixi para demarcar território. É bom avaliar quais são os territórios dos quais você não está tendo o poder, seja ele no trabalho, seja em casa, seja com os seus objetos. Várias formas de você ter posse, ter garantia de si mesmo. E com isso, por você não ter segurança, você não suporta. E aí você tende a combinar esse conflito de raiva com medo, né? E aí você estar vivendo esse momento, né, de uma infecção dolorosa, porque é importante fazer o tratamento integrativo, é importante mesmo que vá no médico, faça, né, e seguir as recomendações médicas, mas talvez você evite tomar certos remédios se porventura você atende essa linguagem, atende essa informação que o corpo tanto está te mandando e que você porventura não está acompanhando, que você não está interpretando e fazendo a devida transformação, que é evitar, sobretudo, aquele fator causador, ou seja, aquilo que está te gerando medo. Aí você tem que elencar isso. É importante até que anota. Dedica um tempo para você. Porque no processo de tratamento, seja de qualquer que seja a doença, você tem que parar mesmo para tomar remédio, para ir no médico. É tudo um ritual. Você tem que parar. Então, se você sente que é possível, se você está inclusive é importante também ter o bom senso. Se você está num ponto que você não aguenta mais de dor, realmente, olha, também não faça isso, tem que ir ao médico, é importante mesmo, né? Agora, você pode evitar muita coisa, ativando, né, a sabedoria do seu corpo. Muitas vezes sem precisar do médico. É claro que pode ser concomitante a um tratamento, né? Mas se o corpo entendeu, se foi atendido a mensagem, é muito provável que você não vai precisar. Você pode fazer uma coisa natural, fazer uma acupuntura. Inclusive eu tenho um vídeo que eu mostro aqui uns pontos de acupuntura, umas dicas de acupuntura que você pode utilizar, né, para atenuar os sintomas, inclusive aqueles que não estão mais dando para você suportar. Mas uma coisa muito importante nesse caso é você aprender a modificar. Anota todos os fatores que você elenca como os fatores que estão te gerando conflitos, que estão te gerando, né, raiva, né, essa raiva interna muitas vezes. Mas eu não tenho raiva. Olha, às vezes é muito sutil. Às vezes a gente não quer ver nossas falhas, porque a gente é muito mais fácil jogar a responsabilidade toda para uma bactéria. Mas olha para dentro de si com coragem. Requer coragem, não é fácil mesmo, tá? Isso se você quiser, porque isso só vai depender de você, não que eu seja o dono da verdade, né? Aliás, eu estou me baseando muito no que eu aprendi com Rutger Deiker, né?
E com esses terapeutas da linguagem corporal, né, que tanto fala coisas assim importantes, a Luiz Rey, né, que é muito importante. Enfim, então é importante a gente fazer essa análise muito, mas nada desses termos vale para o que da sua relação com o seu corpo, da sua interpretação, sobretudo se você está sendo íntegra ou íntegro com você mesmo ou com você mesma. Então é importante elencar esses pontos, e elencando esses pontos é importante que você possa observar o que é que você pode mudar, o que é possível transformar, né? É claro que é um processo de raiva, é uma coisa difícil, não é uma coisa tão fácil, simples assim, que você desmancha com facilidade, requer muitos detalhes. Existe também um método de saúde quântica, né, que é o Nubi Healing, que é um método que eu venho trabalhando, venho operando, né, e que eu desenvolvi, que tem me ajudado muito, tem ajudado muitas pessoas em várias desarmonias. Então seria uma oportunidade também de conhecer. É uma ferramenta que você pode utilizar para você também fazer essas mudanças. Os caminhos são vários, porque eu não vou aqui te dizer uma fórmula única, como um remédio, como um remédio padrão para tudo, porque não existe isso, pelo menos eu não acredito. Existe aquilo que é para o seu corpo, é aquilo que o seu corpo está dizendo, e você que tem que observar, e você que tem que aprender com você mesmo, não terceirizar, assumir a responsabilidade do seu corpo. E uma dessas funções é você elencar aquilo que está te provocando essa raiva, aquilo que está te provocando essa insegurança com esse território, com aquilo que você não se sente potente, né? Isso do ponto de vista, sobretudo, da medicina oriental, é um desequilíbrio do chakra básico. Chakra é um centro de desenvolvimento, né, do corpo, né? Ou seja, são os centros energéticos que gerenciam todos os órgãos. São estruturas sutis, né, que se desembocam em todo o corpo. E a gente tem um chamado chakra básico, né, que é chamado Muladhara, né, quer dizer a base do fundamento. Esse chakra é que está associado à nossa estrutura, à nossa base, que rege as nossas suprarrenais, rege o nosso sistema geniturinário. Também o chakra suedistano tem uma relação também com isso, que é o segundo chakra. Então, mas esse chakra ele lida com o quê? Sobretudo com a estrutura, com a base. Isso aí tem a ver com a territorialidade. O chakra suedistano, que é o segundo chakra, ele lida com a sexualidade. Às vezes a pessoa pode estar com raiva do parceiro, da parceira. Enfim, tem várias questões que podem estar elencadas nisso aí, e que você, porventura, não está suportando, e sua bexiga está ali dizendo para você que não está suportando, que está insustentável essa situação, né? Então, assim, essas sugestões, é claro que são um assunto muito amplo, não esgota, isso é só apenas, estou trazendo isso aqui só apenas para provocar, né, uma reflexão em você, né, e que você seja o agente de sua cura, né, não só ficar dependente da medicina tradicional, que é muito importante e que você deve sim procurá-la, mas que você também assuma o papel, né, o protagonismo da saúde no seu corpo, ok? Então, olha, saudações, se você achou esse vídeo relevante, deixa o teu comentário aqui, tá? E eu não prometo responder, tá? Porque eu tô com um monte de mensagem que às vezes nem dá para eu responder, mas fica registrado aí, é importante, tá? Se você sentiu, se você gostou, curte aí o vídeo, né? Se você sentiu que, né? Mas só se isso for algo realmente verdadeiro, né? E também se inscreve no canal, nada forçado, tá? Se você sentiu que isso é relevante, que é importante chegar para outras pessoas de verdade, de uma forma íntegra, então se inscreve aí no canal, tá bom? Então, saudações e uhul!